Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para mais um culto de oração da Igreja Batista Sião, em Salvador, Bahia. E gostaríamos de convidar vocês a participar conosco de mais um momento de louvor ao Senhor e de intercessão por nossas vidas, vida dos nossos irmãos, vida da nossa igreja. Nesse momento, convidamos os irmãos a abrir suas Bíblias, Vamos fazer uma leitura bíblica no Salmo 145, versículos 17 e 18. Esse salmo é bem lembrado por nós, haja vista que é o cântico do hino 2 do cantor cristão, que diz assim: Justo é Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Por isso que nós estamos aqui, para clamar ao Senhor, para orar, para pedir ao Senhor que atenda as nossas orações, porque nós temos um Deus que é vivo, um Deus que é justo, que faz tudo conforme a sua vontade. Temos também um Deus que é santo em todas as suas obras, ou seja, tudo que Ele faz é perfeito, tudo que Ele faz é pensando no nosso bem. E é por isso que temos que colocar nossas ansiedades, nossas angústias, tudo em suas mãos. Temos que agradecer também pelo que Ele tem nos concedido, por termos chegado até aqui, e pedir a Ele que nos dê forças a cada dia para suplantar dificuldades. E temos também um Deus que está perto, sim, perto está o Senhor daqueles que o invocam. Por isso, precisamos invocar ao Senhor, por isso precisamos estar ligados ao Senhor constantemente, para que Ele atenda as nossas orações e que possamos invocá-lo também em verdade. Não é isso? É isso que Ele exige de nós, que essa invocação seja feita de forma verdadeira, de forma sincera, de todo o nosso coração. E é por isso que estamos aqui reunidos mais uma vez, para clamar a esse Deus que atenda as nossas orações, que seja com a sua igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, mas a igreja prossegue exaltando esse Deus que é vivo, santo e justo. Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer um momento de oração inicial. Peço já que nos elevem a Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai eterno, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, sabedores de que Tu és o nosso Deus e que Tu ages com justiça sobre todas as nações, Pai. Te pedimos nesse instante que tenha misericórdia, Pai, de nós, nesse momento que vemos atravessando, Senhor Deus, com Covid, com essa gripe que tem alastrado, Senhor Deus, sobre a face da terra. Tem misericórdia, Pai Celestial, e que os corações, Senhor, possam ser alcançados, Pai. Que neste momento que temos passado de enfermidade, que os nossos olhares se voltem para Ti, Pai. Que os nossos corações, as nossas orações se voltem para Ti, Pai, clamando, buscando, exaltando a Ti. E, acima de tudo, assumindo compromisso contigo, Pai, porque sabemos que Tu és perfeito, Tu és fiel, que age em nossas vidas, age entre todos os povos, à procura daqueles que buscam em espírito e verdade, que o adorem em espírito e verdade, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, porque somos pequenos, somos fracos e necessitamos, Senhor, reconhecemos que necessitamos do Senhor. Pai, vai, meu Deus, de encontro a cada família, cada pessoa, Pai, que neste momento participa deste culto, cada família representada, Senhor. Amém, Senhor. Vai de encontro àquele familiar que está adoentado, que tem uma doença física, espiritual, que tem atravessado problema na família ou problema financeiro, Senhor. Tu és o Deus que supre tudo, que conhece tudo, conhece nossa necessidade, Pai. Abençoa o Teu povo, abençoa este culto, Senhor. Recebe o Senhor Deus com aroma suave nas Tuas narinas, Pai. Porque é para Ti, é devido a Ti, Senhor. Tudo que fazemos é para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Muito obrigado por ser o nosso Deus, Senhor, e por olhar para nós, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O Senhor abençoe a todos. Amém. Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Quero saudar os irmãos com o Salmo 128, versículo 1, que diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vamos adorar o Senhor juntos.
nesse momento oração de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Antes eu quero deixar um texto da palavra do Senhor que está no livro de Efésios 5, versículo 19 e 20. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos passando por dias muito difíceis, muitas enfermidades assolando o nosso povo. Nós temos visto a luta de nossos irmãos, de nossos amigos, mas somos gratos ao Senhor, porque no meio dessa avalanche de problemas, avalanche de lutas, nós temos visto a mão do Senhor, nós temos sentido o cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Nós temos visto que Ele não nos desampara, que na hora que mais precisamos, Ele está ali conosco. Então é motivo para agradecer ao Senhor, é motivo para louvar ao Senhor de todo o nosso coração. E nesse momento, nós vamos orar, agradecer e também pedir ao Senhor que Ele continue nos abençoando, que Ele continue nos sustentando, que Ele continue nos auxiliando, porque somos 100% dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai nosso que está no céu, Senhor Deus, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Pai Celeste, agradecemos por o Senhor nos dar essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, junto com nossos irmãos nesse momento de oração, Senhor Deus, para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos que apesar das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas transgressões, o Senhor tem sido um Pai misericordioso, o Senhor tem sido um Pai cuidadoso, o Senhor tem cuidado de nós. A cada momento nós temos visto a mão do Senhor sobre nossas vidas. Senhor Deus, te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue nos livrando de todo mal, Senhor Deus, que o Senhor continue com os teus anjos acampados ao redor de nossas vidas, Senhor Deus, porque somos fracos, somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Não sabemos o que seria de nossas vidas, Senhor Deus, se não fosse o Senhor, se não fosse, Senhor Deus, o teu cuidado, se não fosse o seu zelo, se não fosse o amor do Senhor para com nossas vidas, Senhor Deus. E somos gratos a Ti de todo o nosso coração, Senhor Deus. E não sabemos, Senhor Deus, como agradecer. São tantas as bênçãos que nós não sabemos como agradecer ao Senhor, Senhor Deus. Mas receba, Senhor Deus, o nosso louvor. Receba, Senhor Deus, a nossa obediência, Senhor Deus. Nos incomode, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, ser mais fiéis a Ti. Cada dia, Senhor Deus, procurar crescer mais na graça, no conhecimento da Tua palavra, em retribuição a tantas bênçãos, Senhor Deus. Em agradecimento a tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Dai-nos uma noite em paz contigo, nos livra de todo mal e dai-nos a Tua graça, pois a Tua graça sobre a nossa vida nos basta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ser cristão exige um compromisso de amor num mundo tão incerto. Tenho palavras para agradecer tua bondade, dia após dia me cercas com fidelidade. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero aqui passar para agradecer a vocês, Igreja Batista Sião. Eu sou o missionário radical Maílson. Sou a missionária radical Andréa Carla. Nós somos missionários da Junta de Missões Nacionais. Estamos aqui em Feira de Santana,
no bairro Asa Branca, no condomínio Vida Nova, plantando a igreja. E estamos aqui avançando, o projeto tem sido uma benção aqui, Deus está operando maravilhas, nós temos outras pessoas batizadas, estamos com os cultos dia de terça, quinta e domingo, e Deus está operando maravilha, nós somos gratos, isso tudo está acontecendo, porque vocês têm acreditado, vocês têm segurado as cordas, e nós somos gratos ao pastor Walter, ao irmão seu Dálvaro, o irmão Laércio, o pastor Pina, toda a equipe de missões, o pastor Rafael e toda a Igreja Batista Sião, porque tem acreditado em nós. Está aqui a missionária Andréia Carla, que vai estar falando também. Nós estamos trabalhando, dia de sábado, com o projeto Crescer, com balé, reforço escolar para criança, alfabetização para adulto. Então nós estamos aqui trabalhando muito para a glória de Deus, agradecemos a Igreja Sião pelo apoio, pela ajuda de sempre, as igrejas daqui de Feira de Santana também que tem nos apoiado também, tem nos abraçado, nos ajudando como pode, então só temos que agradecer a Igreja Sião por tudo que tem feito, por ter nos enviado aqui para o campo de Feira de Santana para estar aqui fazendo esse belíssimo trabalho com as crianças e com os adultos. Muito obrigado. Estejam orando por nós, porque o desafio aqui é grande. E nós estamos com o desafio agora da compra do nosso terreno. Vamos entrar em campanha agora para comprar esse terreno para começar a construção do nosso templo, para a glória de Deus. Esteja orando por esse desafio para nós estar avançando mais ainda, colocando aquelas pessoas que estão congregando com a gente numa estrutura melhor. Que Deus abençoe, um forte abraço. Fazendo discípulos em cada cidade, eis o grande desafio diante de nós. Prossigamos todos juntos com a força do Senhor, levando o Evangelho, seja onde for. Graça e paz, amada igreja. Quero ler para os irmãos aqui, Mateus 7, de 7 a 8, palavras do próprio Jesus falando sobre perseverar na oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. A oração é a respiração da alma. Pela oração falamos com Deus. Jesus nos ensina que precisamos perseverar na oração. Pedir, buscar, bater, são ações que nos instruem a perseverar. Jesus também nos ensina que a oração sempre encontra resposta, mas nem sempre recebemos exatamente o que pedimos. O texto não diz que todo aquele que pede, recebe o que pede. Apenas diz que pede. Às vezes recebe o contrário do que pede, porque não oramos como convém. Então Deus nos dá não o que pedimos, mas aquilo de que precisamos, porque Deus nos dá sempre o melhor. Então vamos orar nesse momento pela igreja. Pai querido, Pai amado, glorificado, exaltado, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por estarmos na tua presença nesse momento em culto. Obrigada, Senhor, por esse dia feliz que nos deste. Obrigada, Senhor, porque nós somos teus filhos e queremos, Senhor, estar perto, sempre perto de ti. Obrigada também, Senhor, por esse acesso que nós temos a ti através da oração, que podemos clamar, podemos interceder, Senhor, pelos nossos irmãos. E nesse momento, Pai, queremos interceder primeiramente pela tua igreja, nossa comunidade, Igreja Batista Sião. Ó Deus, continue sustentando nós, os teus servos, abençoando sempre, Senhor, dando sabedoria, direção, todos os grupos que se reúnem para melhor te servir. Também, Senhor, pela campanha de missões locais que está sendo desenvolvida nesse período, ó Deus.
Continue abençoando, Senhor, as congregações que a tua igreja sustenta na Gamboa, em Valença, em Feira de Santana. Obrigada, Senhor, também pela Cristolândia masculina, feminina que funciona aqui na Bahia. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua igreja aqui tem sustentado, tem contribuído, Senhor, para dar continuidade à tua obra. Obrigada, Senhor, por tudo. Também pedimos, ó Deus, a tua bênção especial para cada pessoa, cada servo teu que está enfermo, Senhor. Abençoe, derramando graça, derramando a cura, colocando pessoas como instrumento, Senhor, a medicina, para fazer o melhor na vida de cada um, Senhor, e que seja feita a tua vontade. Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco, perdoa as nossas faltas. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor conosco, irmãos. Irmãos queridos, irmãs amadas, nós desejamos iniciar
hoje uma série de pequenos estudos, um resumo de alguns dos profetas do Antigo Testamento. Eu desejo começar com o profeta Joel. Abra sua Bíblia, por favor, do profeta Joel. Vou lhe dar 15 segundos para você encontrar o profeta Joel, está bem? Já estou no 10. 5. Agora, vamos inicialmente ver um versículo-chave do profeta Joel. Abra capítulo 2, 25 e 26. Esse versículo, na minha visão, ele sumariza toda a mensagem do livro de Joel. Diz assim: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. O outro trecho é Joel 2, de 28 e 29, que diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Interessante, irmãos, é que nós encontramos no Antigo Testamento vários homens com o nome de Joel. Vários. Por exemplo, o filho mais velho de Samuel se chamava Joel. 1 Samuel 8, 2. Um príncipe da tribo de Simeão, você encontra isso em 1 Crônicas 4, 35, também Joel. Na tribo de Ruben havia um membro, uma pessoa, um homem com esse nome. 1 Crônicas 5, 4. Em Bazã, que hoje são as colinas de Golã, havia um homem, um chefe, chamado Joel. 1 Crônicas 5, 12 fala disso. Um chefe na tribo de Issacar era Joel. 1 Crônicas 7, 3. O pai de Emã, o levita, 1 Crônicas 8, 33, era Joel. O irmão de Natã, 2 Samuel 23, 36, também tinha o mesmo nome. E mais 6 outros têm esse nome de Joel. O 14º é o profeta Joel, é o nosso entrevistado desta noite, do qual pouco se sabe. Interessante isso, porque a biografia dele é muito pequena, muito simples até. Quer ver? Ele era filho de um homem chamado Petuel. Pode ver aí no capítulo 1, verso 1. E morava em Judá, mas não sabemos onde. Talvez em Jerusalém, mas poderia ter sido em alguma outra cidade na redondeza de Jerusalém, de Judá. Agora, sabemos uma coisa, é que o significado do nome é sublime. Significa o Senhor é Deus. Não é lindo? O Senhor é Deus. Ele viveu mais ou menos pelo ano 830 a.C. Mas há quem diga também, alguns estudiosos, que ele viveu perto do ano 400 a.C.
portanto, depois do exílio. Ou ele teria vivido antes, ou vivido depois do exílio. Isso não deve nos afetar, nem deve criar uma crise dentro do nosso coração, porque nós estamos tratando de história antiga. E os registros com data são um pouquinho maleáveis. Agora, ele é chamado profeta do avivamento. Isso porque ele compreendeu que o arrependimento sincero é a base da comunhão com Deus. Por isso, o centro da sua profecia é o apelo ao arrependimento. Pastor, quais foram as profecias de Joel, então? Então vamos lá. Eu diria que nós temos duas profecias que são básicas e se cumpriram. Os gafanhotos, no capítulo 1, e o derramamento do Espírito Santo, nos capítulos 2 e 3. Então, ficou mais fácil, não é? Gafanhotos e o derramamento do Espírito Santo. Quando nós estudamos o livro do Êxodo, nós vimos que houve uma praga tremenda, pragas horrorosas. Imagina uma praga de gafanhotos. Ainda há pouco nós tivemos aqui no Brasil uma praga de gafanhotos lá no sul. Veio da Argentina, passou pelo Uruguai e terminou entrando aqui no Brasil. Felizmente não passou de Santa Catarina. Ficou por ali, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e depois acabou. Mas uma invasão de gafanhotos é para destruir uma safra inteira. E a economia de Israel era uma economia agrária e pastoril também. De modo que uma quebra de safra ia deixar essa economia lá embaixo. Ia conduzir, inclusive, à fome, à inflação. Pois Joel prediz uma invasão de gafanhotos. Só que tem um problema. Esses gafanhotos eram literais, gafanhoto mesmo, gafanhoto inseto desse tamanho, ou eles eram simbólicos, exércitos inimigos. Lá no verso 4, dá para entender que eram gafanhotos literais. 4. Mas de 6 e 7, 6 e 7, fala de um modo que dá a ideia de que são gafanhotos simbólicos, exércitos inimigos. Por exemplo, o verso 4 diz: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o peregrino deixou, o devastador comeu. O que o devastador deixou, o devorador comeu. Veja, então está dando ideia de que é um gafanhoto verdadeiro, literal. Mas no 6 e 7 diz: uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhe as cascas, derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Então está falando aqui de povos inimigos, de soldados, de exércitos inimigos. E nessa ordem seria, cada tipo de gafanhoto simbolizaria o primeiro, egípcios, o segundo, babilônios, o terceiro, os gregos, e o quarto, os romanos, porque eles acabaram. Em Roma, inclusive, quando tinha conquistado Israel, lembrem, no ano 70, o templo foi destruído. Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído também. Então, sejam pragas do campo ou sejam invasores inimigos, um desastre para o povo de Deus. Tremendo desastre. Então, Joel anunciou essa invasão como sendo uma disciplina que a nação precisava sofrer por causa do pecado. Oh, nação pecadora! Conhecia o poder de Deus, sabia do poder do Altíssimo e vivia pecando. Essa praga também simbolizou a vinda do chamado Dia do Senhor. Agora, vamos entender mais. Qual foi a outra profecia? O derramamento do Espírito Santo. Diz que, depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos,
os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E essa abençoada profecia foi cumprida séculos depois. Interessante que outros profetas predisseram a vinda do Messias. Não foi? Isaías, Miqueias, Zacarias, todos eles falaram da vinda de Jesus, o Cristo. Mas só Joel profetizou o derramamento do Espírito na festa de Pentecostes, na festa de Shavuot, como os judeus chamam. Agora, interessante, irmãos. Sabe quem foi que desejou que isso acontecesse um dia? Está lá no Antigo Testamento também. Muito antes, aliás, muito antes. Olha a palavra. Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Sabe quem disse isso? Moisés, em Números 11, 29, séculos antes de Joel. E isso aconteceu, sabe onde? Lá no cenáculo. Quando os discípulos estavam reunidos para a oração, Jesus já havia ascendido aos céus. Os discípulos estavam no cenáculo e ali ocorreu o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus Cristo. E a profecia de Joel foi cumprida. E o dia do Senhor? O que é isso? Eu vou ler então o texto que fala 2, de 1 a 3. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. Bom, não é o domingo. Domingo quer dizer dia do Senhor, mas não é o domingo, claro. Mas também não é o sábado, porque sábado significa descanso, cessação. E a descrição que nós temos do chamado dia do Senhor, ou dia da ira, é um outro nome que ele recebe, é a seguinte, eu vou ler. É dia de trevas e de escuridão, é dia de nuvens e negridão, assim como a luz da aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Terrível. Então esse tema do dia do Senhor já havia sido ressaltado pelos profetas. Amós falou sobre isso, capítulo 5, de 18 a 20. Obadias, no verso 15, fala disso. E Sofonias, capítulo 1, 7 e 14, fala disso. Quer dizer que o dia do Senhor, o dia da ira, na realidade, aponta para essa profecia eu diria, de destruição. Mas todo o livro de Joel é um chamado a arrependimento. Olha, gafanhotos, que podem ser tropas inimigas, a bênção do Espírito e o dia do Senhor são instrumentos de Deus para fazer o povo retornar aos caminhos e à sua lei. Agora, do profeta Joel para nós, vamos tirar lições? O tema central é a misericórdia de Deus, é um chamado ao arrependimento. E Deus espera que o povo mude de atitude para dar o seu perdão. Eu diria que uma segunda é que Joel reconhece o propósito de Deus ao usar a natureza. As obras da natureza são todas dirigidas por Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha se não for pela vontade de Deus. Não cai um raio, um relâmpago, o que seja que venha dos céus, chuva, tempestade, se não for por causa
do Senhor. Ele dá autorização para isso. A lição 3 diz que o profeta reconhece a importância fundamental do arrependimento, do preparo do ser humano para receber a misericórdia divina. Sim. E aprendemos uma quarta lição. É que quando surge na Bíblia últimos tempos e fim do mundo, não é para a gente ter medo, não. Tem gente que tem medo desse nome, fim do mundo. Tem gente que tem medo de últimos dias, últimos tempos. Não precisa isso, não. Porque a mensagem é sempre uma mensagem de esperança. Fim do mundo não é catástrofe, irmãos. Não vão atrás desses filmes que passam na televisão ou no cinema falando que apocalipse é catástrofe. Não. Fim do mundo significa ponto de chegada. Quando você faz uma viagem, o fim de linha é o fim do mundo. É o fim de linha para nós. Chegamos ao ponto de chegada. Chegamos ao alvo, à meta, à finalidade. O que vem depois disso é eternidade com o Senhor. Uma outra lição que aprendemos é que na pregação do profeta Joel, a salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Pois, olha como ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é fé. E a graça de Deus dá a salvação. A sétima lição é que chama atenção o verbo que foi empregado no capítulo 2, verso 28, quando fala da dispensação do Espírito pelo Senhor. O verbo que foi usado é eu derramarei, o que demonstra a generosidade de Deus na entrega de poder ao convertido. Pense no sertão. Pense no sertão. Sem chuva. Seca. Tudo seco. Os riachos secam. As flores murcham. As plantas praticamente morrem. E vem aquela chuvarada. Eu passei, certa ocasião, viajando para Petrolina, pelo sertão seco. Depois de uma semana naquela cidade, tinha chovido. À volta, estava todo florido. É o que acontece com o crente. Derramar a bênção do Espírito Santo sobre a igreja, sobre o crente individualmente, demonstra que Deus é generoso e Ele está dando poder a você para realizar as coisas. E o Senhor, então, convida sempre ao arrependimento. E cada um sabe do que é que precisa se arrepender. Eu sei do que eu preciso me arrepender. Eu sei quais os defeitos que eu preciso deixar para trás. Você sabe também quais são os seus defeitos, pecados e aquilo que tem que ficar para trás. Abandonando o que tem que ser deixado para trás é voltar-se para Deus. Isso tem nome. Sabe como é o nome? Conversão. Sabe que a gente precisa se converter? Todo o tempo. Jesus não disse para Pedro? Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Que Deus abençoe a cada um. E que esta lição maravilhosa do profeta Joel fique no nosso coração. Mas, sobretudo, impulsione a nossa vida com o Senhor. Amém. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz.
Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, nem o seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Recebamos a bênção apostólica. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.